Artigo 176-A. O registro de aquisição originária ensejará a abertura de matrícula relativa ao imóvel adquirido, como, por exemplo, a usucapião, se não houver ou quando atingir parte do imóvel objeto do registro anterior ou total ou parcialmente mais de um imóvel objeto de registro anterior. Parágrafo 1º. A matrícula será aberta com base em planta e memorial descritivo do imóvel, utilizados na instrução do procedimento administrativo ou judicial que ensejou a aquisição. Parágrafo 2º. A matrícula atingida deverá, conforme o caso, ser encerrada ou receber a averbação do respectivo desfalque, dispensada, para esse fim, a retificação do memorial descritivo da área remanescente. Se a área adquirida em caráter originário for maior do que a constante no registro existente, a informação sobre a diferença apurada será averbada na matrícula aberta. A área adquirida maior do que a constante no registro existente, a informação da diferença vai ser averbada na matrícula aberta, na nova matrícula, no caso. Parágrafo 4º-A. Eventual divergência entre a descrição do imóvel constante no registro e aquela apresentada pelo requerente não obstará o registro. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se sem prejuízo de outros ao registro de ato de emissão provisória na posse em procedimento de desapropriação, carta de adjudicação em procedimento judicial de desapropriação, escritura pública, termo ou contrato administrativo em procedimento extrajudicial de desapropriação, aquisição de área por usucapião ou por concessão de uso especial para fins de moradia, sentença judicial de aquisição de imóvel em procedimento expropriatório de que trata o parágrafo 4º e 5º do 1222. Então, revisando, que é muito importante. Ele aplica-se emissão provisória na posse no caso de desapropriação, carta de adjudicação em processo judicial de desapropriação, escritura pública, termo ou contrato administrativo em procedimento extrajudicial de desapropriação, usucapião ou concessão de uso especial para fins de moradia e sentença judicial de aquisição de imóvel em procedimento expropriatório. Artigo 177. O livro 3, registro auxiliar, será destinado ao registro do ato que, sendo atribuído ao RI por disposição legal, não diga respeito diretamente ao imóvel matriculado. Não diga respeito diretamente ao imóvel. Diretamente ao imóvel. O livro 3 auxiliar se destinará ao registro de ato que não diga respeito diretamente ao imóvel matriculado. O registração no livro 3. Emissão de debêntures, sem prejuízo de eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, da anticrese ou penhor que abonar especialmente tal emissão, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade.
cédulas de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. Tudo isso vai se registrar no livro 3, que são atos que não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Então, registra-se emissão de debêntures, cédula de crédito industrial, convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. 4. Penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. 5. Convenções antinupciais. 6. Contratos de penhor rural. 7. Os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro 2. Artigo 179. O livro 4, indicador real, vai ser o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência, número de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Identificação, referência ao número de ordem e anotações. Se não for utilizado o sistema de ficha, o livro número 4 conterá ainda o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Parágrafo 2º. Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, o oficial deverá ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou ficha pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 185. O livro número 5, indicador pessoal. Artigo 180. Artigo 180. O livro número 5, indicador pessoal, será dividido alfabeticamente e será o repositório do nome de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativo ou passivamente, direto ou indiretamente, figuraram nos demais livros, fazendo-se referência ao respectivo número de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de ficha, o número 5 conterá ainda o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou ficha em ordem alfabética. Vamos lá, uma tabelinha sobre os livros de competência do registro de imóveis. Livro 1, livro de protocolo, apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvados os títulos para exame e cálculo dos emolumentos. Livro 2, livro de registro geral. Esse é destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação relativa aos imóveis. Registro auxiliar, livro número 3. Registro de atos que não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado, mas que tem interesse no direito, relativo ao imóvel. Número 4, livro do indicador real. É o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência ao número de ordem dos outros livros e anotações necessárias. E livro número 5, indicador pessoal, repositório de nome de todas as pessoas que figurarem nos demais livros, fazendo-se referência recíproca aos respectivos números de ordem. Artigo 181. Poderão ser abertos e escriturados concomitantemente até 10 livros de registro geral,
obedecendo neste caso a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas nos livros 2-1, as de final 2 no livro 2-2 e as de final 3 no livro 2-3 e assim sucessivamente. Também poderão ser desdobrados a critério do oficial os livros números 3, registro auxiliar, 4, indicador real e 5, indicador pessoal. Gente, interessante aqui é que a lei, ela traz uma forma de organização das matrículas. Das matrículas não, do registro, né? De modo que a lei autoriza a abertura simultânea de até 10 livros para que sejam escrituradas matrículas, por exemplo, no livro 2-1, a matrícula que terminar com o número 1 vai ser escriturada, vai ser registrada no livro 2-1 e assim sucessivamente, né? Então, ela autoriza o oficial a utilizar 10 livros de forma simultânea, sem necessidade de esgotar um para abrir o outro, né? Para melhor organizar o serviço de registro e favorecer a agilidade, a clareza e a segurança jurídica, tá bom? Capítulo 3 do processo do registro. Princípios basilares que informam a matrícula. Princípio da especialidade objetiva. Correta individualização e identificação do bem imóvel, tornando-o único no universo de imóveis da circunscrição imobiliária. Prioridade da especialidade subjetiva. Princípio da especialidade subjetiva é a correta identificação do titular. Enquanto que na objetiva a gente tem uma obrigatoriedade de individualização e identificação do imóvel, aqui a gente tem do titular, daquele que possui o direito sobre o bem imóvel. Princípio da unitariedade da matrícula. Para cada matrícula há apenas um imóvel. Uma matrícula, um imóvel. Um imóvel, uma matrícula. Com base nesse princípio que não se pode abrir matrícula para fração ideal ou para servidões. Princípio da disponibilidade, ligado ao poder de disposição do titular em poder alienar, renunciar ou abandonar seu bem imóvel, nos termos da legislação civil. Compete ao RI o controle dessa disponibilidade, tanto no aspecto quantitativo como qualitativo. Artigo 182. Todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Reproduzir-se-á em cada título o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. O protocolo será encerrado diariamente. Artigo 185. A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal, podendo ser feita ainda por escrevente auxiliar expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal mediante a autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Primeiro, oficial e seu substituto, podendo ser feita por escrevente auxiliar, que será indicado tanto pelo oficial como pelo substituto, mediante autorização do juiz competente. Artigo 186. O número de ordem vai determinar a prioridade do título e esta preferência do direito real, ainda que apresentado pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.
Artigo 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros das matrículas correspondentes sob um único número de ordem no protocolo. Permuta, mesma circunscrição, único número de ordem. Artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se ao registro ou à emissão de nota devolutiva dentro do prazo de 10 dias, contados da data do protocolo, salvo nos casos previstos no parágrafo 1º desse artigo e nos artigos 189, 190, 191 e 192 desta lei. Parágrafo 1º. Se não houver exigência ou falta de pagamento de custo e emolumento, deve ser registrado em 5 dias. Não tiver exigência ou falta de pagamento, deve ser registrada em 5 dias. As escrituras de compra e venda sem cláusula especial, os requerimentos de averbação de construção e de cancelamentos de garantias. Em regra, gente, em regra, vamos lá. Em regras é 10 dias. Tá, só que será 5 dias para os casos de não tiver exigência ou falta de pagamento nas seguintes hipóteses: escrituras de compra e venda sem cláusula especial, os requerimentos de averbação de construção e cancelamento de garantia. Tudo vai ser feito em 5 dias. Documento eletrônico apresentado por meio do SERP, 5 dias. Título que reingressar na vigência da prenotação com o cumprimento integral da exigência formulado anteriormente, 5 dias. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo ensejará a aplicação da pena prevista no artigo 32 da 8935, nos termos da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 189. Apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, ou oficial, depois de prenotá-la, guardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado o prazo, correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior. O segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. Recebeu o título de segunda hipoteca, vai para a prenotação, para o livro 1 de protocolo, aguarda 30 dias. Se a galera que tem a primeira hipoteca não promover a inscrição no livro respectivo, esgotado esse prazo de 30 dias, o oficial vai escrever a segunda hipoteca e ela vai obter preferência sobre a primeira. É isso, né? Tá. Artigo 190. Não será registrado no mesmo dia título pelo qual se constitua direito real contraditório sobre o mesmo imóvel. Artigo 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade é muito importante no RI, né? Eita.
Quando apresentados no mesmo dia, o título pré-notado no protocolo sob o número de ordem mais baixo. Quando apresentado no mesmo dia, o título pré-notado no protocolo sob o número de ordem mais baixo, protelando-se o registro do apresentado posteriormente, pelo prazo correspondente pelo menos de um dia útil. Então, ele não pode passar mais de 2 dias no livro de protocolo, né? Tem que dar andamento. Artigo 192. O disposto no artigo 190 e 191 não se aplica à escritura pública da mesma data e apresentada no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Gente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e aí eu constatei aqui, porque eu não entendi esse artigo 192, né? Então, pela pesquisa, o artigo 192 fala quando há 2 escrituras públicas, né? Que é o caso aqui. Quando 2 escrituras públicas forem lavradas no mesmo dia, que é a mesma data, e apresentada no mesmo dia, que tiverem a hora da lavratura na escritura, quem terá prioridade para registro é a escritura que foi lavada em primeiro pela hora e não a que chegou primeiro ao cartório. Porque, em regra, o título apresentado primeiro, ele tem prioridade de registro, né? Então, aqui a gente tem uma exceção. Olha aí. Exceção à prioridade. É uma exceção à prioridade de apresentação do protocolo, né? No protocolo. Então, vai prevalecer a que foi lavrada em primeiro lugar. 2 escrituras lavradas no mesmo dia, no mesmo cartório, que contiverem a hora, a prioridade para registro é a escritura que foi lavrada primeiro pela hora e não a que chegou primeiro ao cartório. Beleza? Eu preciso aprender isso aqui. É muito importante eu não saber. Certo. Próximo artigo. Eita, esse artigo eu não posso esquecer. Tenho que revisar ele. Artigo 193. O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos. Artigo 194. O título físico será digitalizado e devolvido ao apresentante e mantido exclusivamente em arquivo digital, nos mesmos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter o quê?
a continuidade do registro. Por quê? Porque o registro ele tem uma história, ele é contínuo, tem que obedecer à cadeia. Ele vai passando de A para B, de B para C, de C para D e assim sucessivamente. Se o imóvel não tiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial vai exigir a prévia matrícula e o registro do título anterior. Artigo 195-A. O município pode solicitar ao cartório do RI competente a abertura de matrícula de parte ou totalidade de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio do requerimento acompanhado dos seguintes documentos: planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas, preferencialmente georreferenciadas, dos vértices definidores de seus limites. Comprovação de intimação dos confrontantes para que informe no prazo de 15 dias se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso. Respostas às intimações previstas no inciso 2. Resposta da intimação, né? Planta de parcelamento do solo ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontra-se implantado na hipótese de este não ser inscrito ou registrado. Parágrafo 1º. Apresentados pelo município os documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro do imóvel público decorrente do parcelamento do solo urbano na matrícula ou na transcrição da gleba objeto de parcelamento. Parágrafo 2º. Na abertura de matrícula de imóvel público oriunda de parcelamento do solo urbano, havendo divergência na medida perimetrais de que resulte ou não alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do registro. A situação de fato vai prevalecer sobre a situação constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitado o limite do particular lindeiros. Parágrafo 4º. Não será exigido. Parágrafo 3º. Não será exigido para a transferência de domínio, formalização da doação de área pública pelo loteador, no caso de parcelamento urbano realizado na vigência do Decreto-Lei nº 58. Não será exigido para transferência de domínio a formalização da doação. Parágrafo 4º. Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Recebido o requerimento, verificados os atendimentos, abrirá a matrícula. A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do bem público. Artigo 6º. Parágrafo 6º. Na hipótese de haver área remanescente, a apuração poderá ocorrer em momento posterior. Parágrafo 7º. O procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para abertura de matrícula de gleba municipal adquirida por lei ou outro meio legalmente admitido, inclusive para a terra devoluta transferida ao município em razão da legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se em especial às áreas de uso público utilizadas
pelo sistema viário do parcelamento urbano irregular.